Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos mais um domingo com os irmãos, domingo do Senhor, dia do Senhor. E nós estamos aqui não por um costume, né? Porque todos os domingos é um costume virmos aqui. Nós estamos aqui porque nós somos a igreja do Senhor, povo eleito. Temos sede da palavra de Deus. Todos os domingos nós estamos aqui para ouvirmos mais da palavra. E é uma alegria para mim estar junto com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. E neste momento agora eu convido os irmãos a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Aquele também que nos visitam. É uma alegria recebê-los vocês aqui, tá? Para nós, antes de ir embora, não vai embora sem antes, né, nossa equipe de acolhimento estará entregando a lembrança para vocês. É um grande prazer recebê-los aqui na nossa comunidade. Vamos ler a palavra do Senhor? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Pedimos, Pai, que o Senhor, nessa manhã, ilumine nossa mente, Senhor, incendeie nosso coração, que o Evangelho de Cristo venha avivar as nossas vidas, venha ser verdadeiramente o poder de Deus para a nossa transformação. Nós oramos assim pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, como a igreja já sabe, nós estamos em uma nova série. O ano passado nós expomos toda a carta, todo o livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios. Nós demos início no domingo retrasado, estamos no capítulo 1. E, para recapitular para os irmãos, no domingo retrasado, no capítulo 1, versículo 1 ao 9, nós entendemos a preocupação de Paulo. A igreja de Coríntios é uma igreja que nós podemos olhar como problemas que nós temos na nossa atualidade. Talvez a igreja mais complicada, a igreja mais difícil. E Paulo certamente enviou 4 missivas ou 4 cartas para essa igreja, dentre as quais nós temos acesso aqui no cânon bíblico ao 1º e 2º Coríntios. 2 dessas cartas nós temos acesso. Tanto que essa igreja tinha problemas relacionais, problemas de entendimento, problemas de moralidade. E no capítulo 1, versículo 1 ao 9, o pastor Gabriel ele trouxe a ênfase de Paulo, ele louva a Deus, enaltece a Deus por um conceito que os coríntios eles tinham como definição, que é caris. Ele louva a Deus pela graça de Deus, que sustenta a vida comunitária da igreja. E ela foi concedida à igreja, não por nada que a igreja tenha, mas por meio de Cristo.
Cristo é o mantenedor e sustentador da igreja por meio da sua graça. E ele coloca que a unidade relacional da igreja com Cristo, quando existe essa unidade relacional, ela deve produzir frutos. E esses frutos têm que traduzir em uma vida piedosa e operosa no meio da igreja. Deve se manifestar pelo poder de Deus em uma vida operante. Cristo, ele também, uma ênfase no capítulo 1, versículo 1 a 9, que Cristo não é apenas nosso Salvador. Ele nos salvou, mas agora, para nós que somos comunidade de fé, Ele é Senhor. Ele que governa a igreja, e a forma que Ele governa a igreja é por meio dos seus presbíteros, por meio das suas lideranças. E a ênfase, então, no capítulo 1 ao 9, é que esse reino de Cristo, ele não é construído de qualquer maneira. A igreja ela não se porta de qualquer forma, porque ela tem um Senhor que a governa. Na semana passada, nós vimos, no versículo 10 ao 17, as divisões, as divisões e as facções. Então, a ênfase é de que as divisões e facções não podem ter lugar na comunidade cristã. Divisões e facções destroem o testemunho da igreja. Os cristãos não devem ser separados por divisões políticas. A igreja não é um lugar de militância política. Nossos desejos e anseios do nosso coração não pode pautar a vida comunitária. Não é um lugar de militância. Não é um lugar de divisões, nem políticas, nem sociais, entre ricos e pobres, entre os mais favorecidos e os menos favorecidos, e também nem raciais, entre livres e cativos, entre negros e brancos. Não, a igreja, a partir do momento que ela tem um só Senhor, ela é una, ela não é dividida, mas ela tem o mesmo propósito. O foco da igreja também não deve estar em líderes espirituais. Era muito comum naquela época. Nós estamos falando aqui de uma cidade, estado, que tinha o conhecimento como um hobby. Enquanto aqui no Brasil, nós podemos falar que é o país do futebol, que as pessoas gostam de futebol, gostam de esporte. O hobby das pessoas daquela cidade, de Coríntios, era ir para as praças ouvir filosofia, ouvir os sofistas, a sua oratória, e eles eram impressionados pela forma que as pessoas diziam, pela oratória. E aí, o capítulo 10 ao 17, ele traz esse enfoque, que o foco da igreja não deve estar em pessoas de destaque, nem em pregadores eloquentes, mas em Cristo e em seu Evangelho. O centro da igreja não está na eloquência do pregador, na capacidade de o pregador mexer com as emoções da plateia, na performance do pregador. Não, o foco da igreja está centrado na mensagem do Evangelho. E aqui agora nós estamos, talvez, na parte mais importante. Então, para nós contextualizarmos a igreja, é muito comum, quando a igreja ela sofre problemas, nós queremos resolver esses problemas de maneira simplista. Então, talvez a igreja está vivendo com um problema de moralidade. Eles esperavam de Paulo, falaram assim, não, então faz isso para resolver esse problema. A igreja está vivendo um problema de divisão. Não, faz isso para resolver esse problema. Receita de bolo. Não se faz igreja, não se faz comunidade cristã com receitas prontas de bolo. Paulo não faz isso. A forma de Paulo instruir a igreja é mostrar para ela que a integridade teológica, ela vem em primeiro lugar. Que os problemas morais da igreja são resolvidos pela própria comunidade. Mas se essa comunidade ela não tiver um amadurecimento teológico, o conhecimento genuíno da palavra de Deus, focada no Evangelho, em Cristo, esses problemas não se resolvem. A igreja ela vai tender a ser uma igreja moralista e legalista. Então nós vamos ver isso, queridos, que nós lemos aqui, o versículo 18, Paulo ele traz que certamente a mensagem da cruz, aqui nós estamos diante do primeiro argumento
Lembra os irmãos que o versículo 17 tratava das divisões na igreja. Então, Paulo ele não traz uma receita de bolo para resolver, para mostrar o cerne. Porque nós temos essa predisposição. Quando nós temos um conflito, seja no trabalho, seja no lar, nós temos a predisposição de tratar as circunstâncias, a causa secundária. Mas nós temos dificuldade de enxergar o cerne que levou aquelas circunstâncias. E aí, por vezes, é preciso de alguém de fora, porque Paulo não estava aqui na igreja nesse momento. É preciso de alguém de fora, alertado por os da casa de Chloe, ter um panorama geral do problema que a igreja está vivendo. Assim funciona no aconselhamento bíblico. Não é assim? Às vezes, nós não conseguimos resolver problemas internos nossos, coisas que nós estamos carregando há anos, seja como comunidade, seja como algo pessoal, nós precisamos de uma ajuda externa, de pessoas que são maduras e vão apontar o cerne do problema. E aqui Paulo ele coloca o primeiro argumento do apóstolo Paulo, ele vai usar para tratar o problema das divisões da igreja de Coríntios. Então, no versículo 17, no final do versículo 17, na frase anterior, Paulo diz que a mensagem do evangelho não está centrada na sabedoria do logos, na retórica, na forma que as lideranças queriam expressar. Não estava na razão humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui nós estamos aqui uma advertência. A possibilidade de que a cruz de Cristo seja invalidada ou esvaziada. Quando nós focamos na forma da pregação, no jeito da pregação, em artifícios humanos para comunicar as verdades de Deus, na razão humana e na filosofia, nós corremos o risco de estarmos indo no caminho contrário, lutando contra Deus, contra a centralidade do Evangelho. Agora os irmãos falam assim, mas eu quero que isso fique mais claro para mim. O que seria nós invalidarmos a mensagem da cruz? Nós temos que entender um pouco de como que funcionava o pensamento grego. Para nós entendermos um pouco como funcionava o pensamento grego, que eles eram possessão do Império Romano, mas a cultura daquele povo emergente, porque Corinto era uma cidade que surgiu de uma maneira vultuosa devido à riqueza portuária. Então, surgiu uma classe dominante e uma elite intelectual e de muitos filósofos. E ali, um termo que que tem que estar claro para nós aqui, que talvez não era a nossa cultura, mas era muito comum para eles, era o conceito da paideia grega. O pastor Anchieta, de vez em quando, fala sobre o Mobral aqui, né? O Mobral, que nós fomos formados no Mobral. A paideia grega era nada mais, nada menos do que a formação do indivíduo. Os indivíduos não frequentavam a escola formal. Eles não iam para uma escola aprender matemática, filosofia de uma forma autônoma, não. Os gregos eles tinham uma forma de entender o indivíduo como um ser complexo, e o ensino era para a formação do íntimo no âmago da alma humana. E esse ensino no íntimo, no âmago da alma humana, se vinha através da visão dos filósofos. Para nós entendermos isso, eu vou ler aqui uma visão de um conceito de paideia grega, do Werner Jäger. Ele ressalta o seguinte: desde a época dos sofistas, todos os líderes da paideia grega, sobretudo Platão e Sócrates, concederam em decidir que a paideia não deveria se limitar ao ensino escolar. Para eles, a paideia era cultura e consistia na formação da alma humana. Isto é, o que diferenciava a paideia grega do sistema educacional das outras nações. Tratava-se de um ideal absoluto. Então, era um ideal absoluto a formação da alma humana. Por esse motivo, Paulo, ciente que os gregos
eles tinham esse ideal da formação da alma humana através da paideia, da mentalidade dos filósofos da época. Não que isso é algo mal em si mesmo, mas diante disso, Paulo ele começa a entender a visão, para nós entendermos por que isso trouxe um prejuízo. Isso foi enculturado para a igreja. A igreja ela importou esse sistema de discipulado, de formação, baseado na paideia grega, para viver em comunidade cristã, baseado na sabedoria de homens. E é contra isso que Paulo ele vai atacar. No âmago, quando a igreja ela atravessa os muros do evangelho e ela quer absorver a cultura do mundo para fazer igreja, para formar os seus indivíduos em algo que não está centrado no evangelho na cruz de Cristo, nós vamos ver distorções no meio da igreja. Nós vamos ver distorções no entendimento da igreja. E isso Paulo identifica essas distorções, e ele diz que para nós cristãos, nós temos uma posição, e essa nova posição está em Cristo. Por isso que ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para que se perdem. Aqui, a sociedade, a humanidade não está mais dividida em judeus e gentílicos. Paulo ele divide a humanidade, não em judeus e gentílicos, não pelo o Império Greco-Romano e os bárbaros. Não, a sociedade não mais está dividida nessas categorias. No primeiro versículo aqui, ele divide a humanidade em dois grupos, aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão perecendo. A humanidade não está mais dividida em grupos intelectuais. A humanidade não está mais dividida sobre aqueles que tinham a Torá em suas mãos, mas a humanidade está dividida pelo próprio Deus, porque foi Ele mesmo que determinou aqueles que irão se salvar e aqueles que irão se perder. O interessante aqui, inclusive em algumas traduções, aqueles que estão se perdendo. Paulo ele tem um cuidado muito grande para colocar aqueles que estão se perdendo, que estão no caminho da perdição. Sabe por quê, irmãos? As pessoas podem estar no caminho da perdição, mas enquanto há vida, há esperança. Há esperança para aqueles que estão no caminho que rejeitam a cruz. Até o dia que Deus julgar todos os homens, ainda há esperança. Portanto, nós não podemos dizer que fulano está perdido. É o cuidado que Paulo tem. Fulano está perdido, porque ele vive uma vida assim, ele já se perdeu. Não, ele pode estar no caminho da perdição. Mas nós só podemos considerar uma pessoa totalmente perdida depois que vier o juízo, quando ela morrer, e aquela pessoa realmente não produziu frutos de arrependimento, mas enquanto a vida, a esperança. E também Paulo, ele traz a outra categoria, aqueles que estão sendo salvos. Porque nós somos salvos por Cristo, e agora nós somos salvos e estamos continuando sendo salvos. Nós estamos operando a nossa salvação. Então, o processo de salvação envolve a santificação progressiva. Há um caminho diferente para aqueles que estão sendo salvos. E ele coloca que esse caminho é diametralmente separado. Por isso que ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, a reação daqueles que estão sendo salvos e a reação daqueles que estão perecendo. Nós vemos um exemplo claro disso. Nós estudamos a carta de Paulo, nós estudamos Atos dos Apóstolos no ano passado. Lá no finzinho do Atos dos Apóstolos, se não me engano, foi o pastor Rodrigo Monteiro que trouxe essa mensagem, em Atos capítulo 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, ele começa a discursar e ele começa a falar da mensagem do Evangelho, ele começa a falar do seu testemunho. Os irmãos lembram que logo, ele falando do seu testemunho, falando do Evangelho, ele logo é interrompido por Festo.
Festo o interrompem. E o que Festo disse para Paulo? Paulo, você está louco, Paulo. Você está estudando demais. Talvez há muita letra, tanto estudo que você teve, te faz delirar. Você está louco. Então nós podemos dizer que Festo teve a clássica reação daqueles que se perdem. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura. É loucura para aqueles que se perdem. O verbo no original aqui é moria. É loucura. É algo, pessoas que estão fora de si. Não é assim que os cristãos são vistos? Pessoas que estão fora de si. Como assim? Como assim? Os cristãos são vistos como loucos. Não obstante, realmente, no Brasil, tem cristão que faz coisa de louco mesmo, né? Nós já somos chamados de loucos só pela pregação do Evangelho. E ainda nós damos uma forcinha fazendo coisa de louco mesmo. No Brasil é um pouco assim. Mas só pela pregação do Evangelho, só pela mensagem do Evangelho, nós já somos considerados como loucos. E ali, Paulo, ele vai seguindo o seu pensamento, como é uma retórica dialética. Paulo ele faz a igreja pensar. Ele não diz à igreja o que ela deve fazer de uma forma incisiva. Ele faz a igreja pensar. E é assim que nós fazemos teologia. A igreja ela tem que pensar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre o seu proceder. Pois está escrito, no versículo 19, do 18 ainda, ele diz assim, versículo 19, pois está escrito, deve ser a palavra última e final para a igreja. Paulo, ele não faz teologia com base em argumentos do que ele acha que é a igreja, do que ele acha que pode resolver a igreja. Ele mostra um caminho que Deus mesmo revelou para conduzir o seu povo desde a antiguidade. Existe uma história de redentiva que começa de Gênesis e tem o seu final concluído em Apocalipse. E ele usa aqui que está escrito, esse texto que ele usa, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele faz menção de Isaías capítulo 29, versículo 14. Esse texto aqui está em Isaías 29, versículo 14. O contexto é, Deus levanta Isaías para alertar o povo sobre o desvio do povo, a desobediência do povo à palavra de Deus. Mas o povo, se achando sábios e instruídos, não deram ouvidos à palavra do Senhor. Se deram como sábios e instruídos, achando que a verdade de Deus não era importante para eles. O resultado foi a invasão do Reino do Sul e o povo preso cativeiro de Babilônia. E Paulo ele mostra claramente que Deus destruiu a sabedoria, porque essa sabedoria levou eles à perdição, à ruína. Deus está repreendendo 700 anos antes a nação. E agora, Paulo, na visão de Paulo, essa passagem, ela não tem um fim em si mesma. Nós estamos aprendendo isso na escola dominical, né? Caminho da redenção. Essa passagem, agora para Paulo, ela tem um apontamento escatológico. Não é mais em si mesmo. Porque da mesma forma que Deus, através da pregação do Evangelho, destruiu o entendimento dos sábios, aniquilou a inteligência dos instruídos, a sabedoria dos sábios foi destruída com a mensagem, a pregação dos profetas. Da mesma forma, o cumprimento escatológico na cruz, a cruz do Calvário, foi a grande reviravolta de Deus. A cruz de Cristo, que foi prometida desde o Antigo Testamento, ela se cumpriu. Ela foi a forma suprema que Deus, diante dos seus espectadores, ele aniquilou a sabedoria humana. A cruz de Cristo foi o checkmate de Deus da sabedoria dos instruídos. Porque a cruz de Cristo não é uma invenção humana. O caminho da redenção não somos nós que inventamos, irmãos. Talvez se nós fôssemos inventar um caminho para nós sermos salvos, nós não escolheríamos esse caminho.
Você escolheria? Talvez eu não escolheria esse caminho, porque talvez eu me considere sábio. Eu sei como fazer a igreja, eu sei o melhor rumo para a sociedade. E a sociedade, ela sempre caminhou dessa forma. O homem sempre teve o desejo de resolver seus próprios problemas. A ideia de um Salvador crucificado é uma ideia louca, mas é a ideia de Deus. É um checkmate nos instruídos, nos cultos, que a igreja entendeu. Ele vai desenvolver isso. A solução não está na humanidade. A cruz do Calvário é o checkmate, porque ela mostra que a solução para o homem está em Deus. Deus resolveu salvar o homem através da cruz de Cristo. E ele continua: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou Deus louco a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. E aqui, irmãos, talvez nós podemos entender assim: na igreja de Coríntios tinha pessoas assim, tinha grupos de afinidade, né? Tinha o sábio, que eram as pessoas de mente brilhantes, tinha o instruído. Aqui nós temos, eu concordo com o Gordon Fink, do entendimento seguinte, que essas categorias tinham uma grande influência dentro da igreja, no entendimento da igreja. Eles formavam a elite intelectual que pautava a vida da comunidade. Então aqui o escriba, o sábio, eram pessoas de mente brilhante. O escriba eram os conhecedores, né, mente brilhante, conhecedores das ciências naturais, os sábios. Eles eram pessoas que influenciavam a igreja. Meus irmãos, vamos pegar um paralelo aqui, para os irmãos entenderem. Em 2020, né, um ajuntamento de sábios disseram que o lockdown era a solução para um problema, né, que era a pandemia. E agora, em 2024, nós vemos esse mesmo órgão dizendo que eles não orientaram isso. Eles não orientaram. São sábios da nossa época. São cientistas. São os mesmos cientistas que clamam pela ciência, são os que negam a biologia, de que Deus fez homem, macho e fêmea, biologicamente diferente. São essas mesmas pessoas. E essas pessoas não podem influenciar a forma de pensar da igreja. Então aqui nós entendemos que essas pessoas influenciavam a forma de pensar da igreja. Os escribas, no original gramateus, a mesma palavra usada para aqueles que tinham a Torá, a lei, que conhecia tudo. E os sofistas eram aquelas pessoas que indagavam o porquê. O que Paulo fala? Paulo diz o seguinte: visto com a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, após a Deus salvar naqueles que creem pela loucura da pregação. Gente, nós estamos sendo influenciados por essas pessoas. E aonde está dando isso? Que fim está dando isso? Uma igreja influenciada pelo progressismo, que fim essa igreja vai levar? Que fim essa igreja vai ter? Pelo feminismo, por militância. A igreja ela não pode ser influenciada. São os perigos que vêm de fora e influenciam a igreja. E a igreja, quando ela é influenciada, Paulo está dizendo isso. Aonde que levou isso? Aonde que vocês estão chegando? O resultado é isso que a casa de Chloe nos trouxe: divisões, dissensões, irmãos, a desunião da igreja. Então ele diz: onde está o inquiridor para resolver as soluções? Por que vocês não procuraram o inquiridor para resolver os problemas da igreja? Para ter a solução dos problemas da igreja. Então ele vai dizendo isso, vai trazendo que Deus não trouxe um caminho para a igreja de salvação por meio de sabedoria humana, mas pela simplicidade da pregação do Evangelho. Você foi salvo não por argumentos teológicos supremos, que tiram Deus como centro, mas você foi salvo pela simples mensagem de Cristo crucificado. Você lembra o primeiro dia que você entrou na casa de Deus?
que você viu o evangelho, a pregação, talvez o pregador nem foi do mais eloquente. Nem foi do mais eloquente. Mas Deus te salvou. Porque o evangelho não é só uma mudança de mentalidade da igreja. O evangelho é o poder de Deus que te arranca do mundo e te coloca no caminho da salvação. É dessa forma que Deus escolheu salvar. Então ele traz essa visão no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Nós temos uma forma certa de pregar. Nós não podemos pregar qualquer coisa para animar você, para você se sentir melhor, talvez, né? Criar estratégias para que a igreja fique mais avivada. Não. Se existe um tipo de mensagem, é uma responsabilidade do pregador pregar essa mensagem. Porque a mensagem da cruz é escândalo para os judeus. Os judeus não queriam um Cristo crucificado. A visão de Messias, daquele que viria salvar o povo daquela opressão romana, era a visão de um Davi. A mesma forma que Deus usou Davi para livrar o povo da mão de muitos que intentavam contra Israel. A visão deles era a visão de Êxodo. Deus, com mão forte, tirou, através de sinais e prodígios, e usou Moisés. Deus usou o legislador com grandes prodígios e sinais para tirar o povo do Egito. E agora o Messias, que deveria ser muito mais forte do que Moisés, com mais poder e sinais para tirar o povo da opressão do Império Romano. Eu nem culpo eles por isso, né, irmãos? Eles estavam vivendo sob a opressão do Império Romano. Esse Messias, agora, está morto na cruz, fraco, cuspido. Isso é escândalo para nós. Nós não aceitamos esse Messias. Até hoje, eles não aceitam esse Messias. E a segunda coisa, a sabedoria. Os gregos buscam sempre sabedoria. E nós não podemos culpar os gregos por buscar sabedoria, porque a sabedoria dos gregos foram base na nossa civilização. Na verdade, a visão de Sofia, do pensamento filosófico, ajudou na propagação do Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo? Essa sabedoria autônoma é loucura. Quando o Evangelho é pregado para pessoas que querem o conhecimento de Deus para o seu próprio enaltecimento, para resolver seus próprios problemas, é loucura. Então, o conhecimento aqui também, os gregos, eles pediam sabedoria. E os judeus pediam sinais. Os irmãos lembram que o que Jesus disse, ele foi muito inquirido no seu tempo de ministério. As pessoas pediam sinais. E Jesus, ele linka pedir sinais a uma coisa. Uma geração incrédula me pede sinal. Mas eles não verão um sinal, outro sinal, a não ser o quê? O sinal de Jonas. Que 3 dias, de forma milagrosamente, ele ficou no ventre do peixe. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e ao 3º dia ele ressurgiu, assim também o Filho do Homem, ele será crucificado. E ao 3º dia, ele vai ressuscitar. Esse é o sinal que a igreja tem como sinal de Deus. Você quer pedir sinal de Deus? Deus já deu o sinal. Talvez se fosse na nossa sociedade moderna, as pessoas pedindo sinais, Deus tem esse sinal para dar. Deus tem poder. Ele abriu o mar vermelho. Mas o sinal não é para impressionar, não era para impressionar as pessoas. O sinal era para apontar para o maior de todos os sinais, a morte e a ressurreição de Cristo. A contradição, aqui no versículo 23 e 24, para nós finalizarmos, irmãos. Cristo crucificado é um escândalo para os judeus, uma loucura para os gentios, mas nós, para que fomos chamados, para judeus, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo poder e sabedoria de Deus.
é invertido. É um paradoxo. Como assim? A sabedoria de Deus é no homem pendurado na cruz. Como assim? Porque nós não queremos um Salvador. A humanidade não quer um Salvador. Ela quer se salvar por si mesma. Nós não queremos, muitas vezes, que Deus interfira. Nós queremos um Deus, muitas vezes como comunidade, e um Jesus que nos tire do mundo. Mas nós não queremos um Jesus, talvez, que nos conduza e nos tire do nosso conforto, do nosso pecado. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela é tão profunda, porque ela é escândalo. Os judeus não matavam os seus com a cruz, com morte de cruz. Às vezes, malfeitores, depois de mortos, eram pendurados para dizer, você é escumalha da terra. Ser levantado na cruz quer dizer assim, você não é digno nem de morrer pisando nesse solo. Imagina a ideia de um Messias que viria salvar, sendo morto como um assaltante, como um malfeitor. Isso é um escândalo. E aí Jesus fala bem assim, não, da mesma forma que minha morte foi um escândalo, vocês também devem carregar a sua cruz e me seguir. E aí o entendimento de carregar a cruz é falar assim, cada um tem uma cruz para carregar, você tem sua cruz, você sua cruz. Isso é muito mais profundo. Na época dos romanos, o homem que carregava a sua cruz, ele dava a Deus para viver a vida, ele já era aquele homem. Era um caminho sem volta, já eram os seus desejos, já eram as suas vontades. A cruz, ela não fazia barganha com o homem. Ela o punia severamente. Depois que a cruz completava o seu serviço, aquele homem que carregou a cruz, ele era totalmente aniquilado. A cruz matava o homem. E o evangelho da cruz é essa morte. Morte doída. Porque o pecado, ele nos aflige. É uma morte sangrenta. E aí, nós entendemos isso, que o evangelho não é apenas mudar comportamento. Eu vou pregar aqui porque o comportamento de vocês tem que ser mudado. Não. O John Bunyan, ele traz de uma forma muito precisa, quando ele traz o peregrino, ele caminha, ele estava dentro do pântano da destruição, com aquele fardo tão pesado, e ele se livra daquele pântano de destruição, e o evangelista tinha falado assim, você tem que passar pela porta estreita, é a porta estreita que vocês têm aí. Aí ele, no caminho, ele encontra um homem, um sábio mundano, essa sabedoria do homem, e o sábio mundano fala para ele assim, diz para ele, você tem que subir para um lugar chamado legalidade. Lá tem um homem chamado moral. Meus irmãos, nós muitas vezes temos ido para esse caminho da legalidade e da moral. Mas não é isso que Deus tem para nós como igreja. Nós como igreja, nós temos o foco no Evangelho. E todas as vezes que nós desviando do Evangelho, as consequências vêm. A igreja ela começa a ter problemas relacionais, ter problemas de entendimento de disciplina bíblica. Tudo isso veio pelo falso entendimento do Evangelho. O pequeno desvio do centro, em vez de estar em Cristo, você vem à igreja, você não está preocupado no conteúdo da mensagem, você está preocupado na forma do pregador, na forma que ele fala, que ele comunica. Esse era o problema da igreja. Mas nós não. Nós devemos ter a visão daqueles que estão no Evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, nós encerramos a mensagem, mas com um recado para a igreja. Por vezes, nós olhamos muito para a igreja brasileira. Tem uma frase muito interessante do Jordan Peterson, que ele fala assim, antes de você querer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Porque nós temos a propensão de querer mudar as coisas que estão longe de nós, porque é mais fácil eu criticar as coisas que estão longe de nós, porque isso não me afeta. Agora, antes de você tentar mudar o mundo, arruma aquilo que está dentro de você, na sua comunidade de fé. Nós temos problemas aqui dentro da igreja. Toda a igreja tem. E aí, nós, como liderança, nós estamos aprendendo na palavra de Deus, nós não vamos dizer para você, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, nós queremos que você entenda o que é evangelho. Nós queremos que a comunidade de Deus entenda o que é ser igreja.
E a vida comunitária de ser igreja, ela parte de um princípio. A igreja ela precisa ter conhecimento da palavra, integridade teológica. E que Deus, assim, possa nos abençoar durante essa série, para que Deus venha fortalecer, e nós venhamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, centrado naquele que nos salvou. Loucura para aqueles que perecem. O mundo não quer o Evangelho, porque um Cristo crucificado é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, foi esse Evangelho que tirou você de manhã para estar aqui sentado, na certeza que esse poder do Evangelho irá transformar a sua vida, para você caminhar até o dia perfeito, ser conduzido como discípulos de Cristo. Que Deus possa nos abençoar.